Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de dois temas que eu acho que a gente merece falar. Um é de uma abelha e o outro é sobre Paulo Nogueira Neto. A abelha que nós iremos falar hoje é a abelha Iraí. Essa abelha eu não conhecia, né, aqui no nosso estado. Faz uns 3 anos que eu vim conhecer essa abelha, que existia aqui. Na época que eu vim descobrir, né, que eu vim conhecer essa abelha, nós levamos até aqui para a universidade, também para o setor da apicultura e meliponicultura, para também o pessoal nos dar uma luz sobre o que é essa abelha. E o próprio pessoal daqui do departamento, né, do departamento de zootecnia, do setor de apicultura, também não conhecia essa abelha. Então, da mesma forma que a gente estava aprendendo, a universidade também estava aprendendo. Da mesma forma, nós consultamos os meliponicultores mais antigos, né? Digamos assim, as pessoas que têm mais experiências do que a gente. Meliponicultores de 30, 40 anos, né? Que também desconheciam sobre essa abelha na nossa região. Então, para nossa satisfação, a abelha Iraí, ela foi, digamos assim, descoberta, né? Aqui na região, aqui do bairro de Dois Irmãos, e não sei se foi por nossa influência ou mesmo talvez de forma geral, mas aconteceu que depois disso, da nossa pesquisa, né, de identificação dessa espécie, nós acabamos vendo hoje muita gente dizendo que tem abelha Iraí. Então, ninguém sabe exatamente se essa abelha ela já era pertencente à nossa fauna, se ela já era daqui, ou se ela foi introduzida, alguém que trouxe a Iraí para o nosso estado e ela se adaptou. Então, é um perigo também, de certa forma, ela, apesar que é uma abelha nativa, ela produz mel, tudo tranquilo. Se ela, de fato, não era pertencente à nossa fauna, né, do nosso bioma, e que alguém trouxe e ela se adaptou, é algo a se ficar um pouco preocupante, porque da mesma forma que a Iraí, se ela não estava aqui, outras espécies também podem vir para cá e elas acabarem se adaptando à nossa região. E aí o que acontece? Pode ser que exista digamos assim, uma competição entre espécies e as espécies que não são da região se adaptar e pode até passar, digamos assim, por cima, quer dizer, a questão da adaptação e também da evolução e acabar pegando os novos territórios que são territórios que eram de outras espécies. Mas até então não tem ninguém falando desses impactos. Então, teoricamente, a abelha Iraí já pertencia ao nosso bioma, à nossa região, mas fica o alerta, né, para novas espécies que existe. Isso já se fala na legislação, na proibição futura, já mas aumentar ainda mais o rigor de que as espécies que não pertencerem na nossa região, evitar a entrada. E se essas espécies chegarem aqui, ficarem proibidas de reprodução ou comercialização. Mas voltando à abelha Iraí, já aproveitando essa introdução, a abelha Iraí é uma trigona, né? Ela é uma abelha pequena, semelhante à abelha mosquito, é um pouquinho maior que a mosquito. Ela apresenta umas características bem interessantes, elas produzem mel, não quanto em grande quantidade, mas elas chegam a produzir um mel muito saboroso. Ela apresenta algumas características de identificação que é muito fácil. Ela apresenta uma entrada em forma de canudo, que aí é interessante falar dessa espécie que bota muito esse canudo, porque às vezes as pessoas ainda confundem. E às vezes a gente recebe fotos e ficam perguntando, que abelha é essa? Aí a gente olha, né? E com a nossa experiência a gente já sabe que é a abelha Iraí. E as pessoas às vezes já mandam a foto esperando uma esperança que seja uma abelha totalmente diferente. Então já recebi fotos e o pessoal, mesmo na hora que manda a foto, já começa, digamos assim, dar o diagnóstico. É uma abelha canudo? É uma tubuna? Né? Então, quando na verdade é uma abelha Iraí. A abelha Iraí, né, estou falando muito de Iraí. Iraí é o nome que vem do Tupi-Guarani, né, uma abelha indígena, né, uma abelha nativa. Então as abelhas nativas
também pode ser chamada de abelha sem-ferrão e abelha indígena, significa abelha do rio. Então, esse nome, abelha do rio, acaba também ajudando a podermos trabalhar com essas abelhas a partir do nome dela. Então, observe, se essa abelha iraí, essa abelha do rio, ela está aqui na nossa região, que aqui na própria universidade mesmo tem abelha iraí, nós já temos dois pontos de localização dela, que um é bem famoso, né, que é no prédio central, perto lá de química. Então é comum você passar pelo corredor, você vai ver no canto da parede um canudo de cera. Então aquela ali é a abelha iraí. E tem outra aqui perto do Segói também. Então são 2 pontos que tem essa abelha. Então ela apresenta esse canudo de cera. Esse canudo de cera, à noite, elas fecham. Então é uma característica também bem interessante. Então ela fecha, né? E às vezes a gente pensa que é um fechamento total, né? Que não tem condições das abelhas, digamos assim, respirar. Mas se você pegar esse canudo depois e você analisar, você vai ver que tem uns pequenos furos laterais que servem de ventilação. Então é uma forma de defesa dessa espécie. Ela, de noite, ela fecha. Da mesma forma que ambientes mais frios, em épocas mais frias, dependendo da região do país, ela também fecha. Então já existem alguns livros que falam que mais ou menos temperatura em torno de 18 graus, a abelha iraí tende a fechar essa estrutura. 18 graus é muito difícil a gente acontecer isso aqui no Recife, então a gente não vai ver isso, mesmo em dias chuvosos. Mas a gente observa isso no final da tarde. Ela pode ficar um período mais tardio nessa abertura, mas ela abre. E no final da tarde, quando começa a pôr o sol, ela vai e fecha. Isso é uma forma de já para ajudar na identificação. Outra forma, e o canudo varia. Ela pode ser de 5, 10, às vezes até 15 centímetros. Então varia muito esse canudo. Outra forma também de identificar isso é que ela, dentro da caixa você vai ver que, mesma caixa, por exemplo, esse aqui é um livro. Se você pegar esse livro aqui, se fosse uma caixa para abelha iraí, ela pode não usar toda a caixa, mas ela pode pegar uma parte, né, digamos aqui que seja um ninho com mel, e fazer uma película aqui de cera, um envoltório que acaba envolvendo isso. Então talvez esse espaço aqui ela não use. Então ela, além de fazer isso, ela faz uma estrutura, às vezes ela faz o ninho aqui atrás, fecha e faz o canudo já de caminho aqui e seguindo para o caminho para o lado de fora. Então é uma forma de defesa. Então nós já falamos da questão do forídeo, que um forídeo é um predador. Então essa estrutura ajuda a combater o forídeo, né? Então, e é uma outra forma de identificar. Fica várias abelhas na entrada. Você vai ver que na entrada você vai ver várias abelhas circulando. Então 5, 15 e o movimento é grande. Outra característica é que a forma do ninho, a forma que é feito os discos, ela coloca em forma helicoidal, em forma de hélice. Então se você observar que está o hélice lá dentro, é as confirmações. Então você tem o canudo, você tem esse fechamento no final da tarde, você vai ver o ninho, os discos em forma de hélice. Então todas essas características são características que você vai ajudar você a identificar qual é a abelha iraí. É uma abelha hoje urbana, né? A gente observa muito isso, principalmente em locais urbanos. Então, como eu disse a vocês, aqui na universidade mesmo existem 2 pontos que já está identificada essa espécie. Em Dois Irmãos também tem, no Parque Dois Irmãos, né? E você encontra muita gente já trabalhando essa espécie em meliponários urbanos. Então, é uma espécie calma, tranquila se trabalhar, até na educação ambiental, se você quiser mostrar para escolas, para asilos, né, fazer esses trabalhos sociais de educação ambiental e social. Então, é uma espécie fácil de trabalhar e essa forma diferente de ser do comportamento dela ajuda bastante nessas atividades. Então, também, como eu disse a você, muita gente está criando em casas, em apartamentos, né? E existe também uma procura por ela. Então, claro que as principais abelhas que hoje a gente encontra muito mais mercado, digamos assim, mais as pessoas procurando é a abelha jataí e a abelha uruçu. Mas essas espécies, como a iraí, tem uma procura muito grande. E aí são esses pontos, né, que podemos falar sobre a abelha iraí que vale a pena ser destacado.
Aproveitando a fala de hoje, eu gostaria de falar também de Paulo Nogueira Neto. Falando sobre abelhas nativas e não falar de Paulo Nogueira Neto, hoje é difícil a gente não separar. Por quê? Paulo Nogueira Neto, ele foi um grande pesquisador, ele foi um ambientalista e também foi meliponicultor. Então ele trabalhava e tem vários livros. Esse livro que vocês estão vendo em cima da mesa aqui é um livro de Paulo Nogueira Neto, chamado Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão. Ele escreveu esse livro e ele mesmo financiou a impressão desse livro na época, que fala mais de 400 páginas falando só sobre abelhas nativas. Então, entre a gente que trabalha com abelhas, né, nós temos uma certa intimidade com esse livro, nós chamamos de a Bíblia, né, carinhosamente de a Bíblia, porque é um livro que, digamos assim, tudo que você imaginar sobre abelhas nativas está aqui. A base está aqui. Hoje o que nós temos são pesquisas que acabam confirmando o que está escrito no livro e você vai apurando, né? Porque a ciência você tem que fazer e ao mesmo tempo se questionar para poder achar novos resultados ou confirmar os resultados. Então é um livro hoje que você não encontra fisicamente, você não encontra nas livrarias. Ele foi escrito, acho que foi na década de 80, foi 90, do século passado, mas que você vai encontrar nos sebos de livros. E com certeza é um livro caro. A última vez que eu olhei num sebo na internet, ele está custando em torno de R$200. Então, hoje na internet é mais fácil você encontrar. Você encontra em PDF, então você pode baixar esse livro, pode olhar pelo tablet. Normalmente, como eu gosto de imprimir, porque fica mais fácil de você andar para lá e para cá e fazer pesquisa, né? Mas ele fala de forma geral de todas essas espécies de abelhas. Então, Paulo Nogueira Neto, ele não faleceu esse ano, né? Ele faleceu com 96 anos. Até a hora do falecimento dele, era uma pessoa bastante atuante, né? Ele gostava de falar sobre as abelhas, estudar as abelhas, né? Defender as abelhas. E com certeza nos faz falta, né? Ele já teve a oportunidade de estar aqui, já vim aqui na universidade também. O pessoal do departamento de zootecnia conheceu ele, né? Então, Paulo Nogueira Neto, o professor Kerr também são pesquisadores que fez muito tanto pela apicultura como meliponicultura, e que cada vez que passa a gente acaba mesmo evoluindo, digamos assim, procurando novas literaturas, novas pesquisas, a gente acaba voltando sempre por livros que são livros básicos que vão dar sempre no suporte e que, com certeza, toda vez que a gente abre esses livros deles, a gente aprende mais uma coisinha. Então, coisas que a gente olha hoje, a gente acaba achando que é uma coisa nova, e quando a gente olha no livro, o livro já foi descoberto há um bom tempo, que já foi experiência que já foi feita. Então, é um livro, como eu disse a vocês, é a Bíblia, digamos assim. Então, mesmo que a gente dê curso, dê palestra e que a gente faça umas apostilas, a gente sempre diz que é melhor pegar esse livro. Porque mesmo que a gente faça o máximo de apostilas, colocar a nossa experiência, acaba esse livro também fazendo parte das citações bibliográficas nessas apostilas. Então, normalmente quando eu dou um curso, alguma coisa assim, eu já não estou nem mais fazendo apostila, porque é praticamente um resumo desse livro. É melhor a pessoa trazer um pendrive e copiar esses livros, que aí a pessoa, na hora que quiser, ele pode pesquisar, pode nos consultar, e que com certeza a gente vai passar essas informações. Então, é um livro muito bom, didaticamente. Ele fala das escolhas das espécies, ele fala de modelos de caixas, a obtenção de colônias, né? Que hoje, e eu acho que até eu já falei, né? Por exemplo, a semana passada eu falei da questão do pós, né? Os cuidados pós o período chuvoso. Quem fez a alimentação correta no inverno, né, com alimentação energética, um começo com alimentação proteica, já ganhou tempo. Então, por exemplo, desde o começo de setembro, eu já comecei a fazer divisões de uruçu, né? Tem gente que ainda vai pensar, ou vai pensar em fazer, ou porque os enxames não teve os seus cuidados e acaba perdendo um mês praticamente, porque quando as abelhas começarem a ficar fortes, para ser possível fazer uma divisão, né, se perder um mês, eu já ganhei 2 enxames porque eu fiz a alimentação correta, né, no período certo. Então, eu ganhei tempo, né? Então, são informações
que a gente tem hoje em dia, né, e que os livros também nos dizem sobre isso. Então fala de manejo de detalhe, tamanho de entrada, as formas de coberta, os equipamentos, a forma de batumes, que batume é uma mistura de própolis, né, com cera, com pólen não, com barro, né, que é uma coisa bem dura, bem rígida mesmo, que tem nas colmeias, né, que serve de proteção. Os xaropes, claro que tem coisas aqui que já a gente sabe que já, pela nossa experiência, já mudou muito, mas a base está aqui. Então, não tem só esses livros, se vocês procurarem na internet, existem outros livros, né, que Paulo Nogueira Neto ou participou diretamente ou indiretamente, mas livros até recentes, que alguns livros você encontra até nas livrarias ainda, mas esse é o livro mais completo, que é, digamos assim, a base, que quem quer criar abelha nativa deve procurar. Repetindo, o nome dele é Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão, de Paulo Nogueira Neto. Então, quem tiver oportunidade, pode dar uma olhada nos sites de sebo de livro, que pode ser que você encontre esse livro fisicamente. Que, claro, que se você tiver esse livro original, é uma relíquia, é um livro, um achado, né, que você pode guardar, que vai valer a pena muito. Mas quem não puder, ou baixa e consulta pelo tablet, ou pode imprimir e ter esse material fisicamente para você poder estudar. Então, são esses dois pontos que eu acho que seria interessante, foi interessante para falar hoje para vocês, que é sobre a abelha Iraí, né? Porque, como eu disse a vocês, tem muito, está começando a aparecer, e agora, nesse período pós-inverno, está começando já a aparecer as pessoas, quem tem abelha, quem tem abelha, quem tem abelha. E aí nós temos que ter cuidado também, tanto na identificação, como na orientação dessas pessoas, tanto que as pessoas que já criam abelhas, como também as pessoas que querem começar a criar abelha. Então a gente tem que dar orientação a essas pessoas, para que essas pessoas não sejam apenas... tenha que ser um meliponicultor e não um colecionador de abelhas, né? Então, se você quer fazer a coisa certa, né, procure a literatura, tente fazer curso, participar de seminários, de palestras, e que tudo isso vai contribuir para que você faça a forma correta na criação de suas abelhas, tanto nativas como a apis, que é exótica. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber nossas notificações.